reflexão que a gente tem feito durante muito tempo. E de vez em quando chegam alguns casos para nós de pessoas assim que buscam a cura, buscam parar o sofrimento, e nós, enquanto trabalhadores do movimento espírita, também. A gente deseja que a pessoa seja curada, né? Quem vendo um outro sofrer não quer ver com que aquele sofrimento se acabe. Então esse espírito, né, ele foi pedido, foram buscar ele para que ele intercedesse, para que ele curasse aquela pessoa que estava apresentando a cegueira. E ele diz então: bem-aventurado aqueles que têm os olhos fechados. Por quê? Né? Bem-aventurado a dor, bem-aventurado o sofrimento. E quantos de nós, diante de um momento de dor, de aflição, quantos de nós, diante de uma doença, a gente não sofre mesmo, assim, fica com aquele sofrimento, e a gente entra num estado da gente que só nós sabemos, pelo sofrimento, pela busca da cura, pela busca daquele momento de melhorar aquela situação, nós entramos então numa faixa vibratória que só nós conhecemos, que é da busca. E essa busca muitas vezes nos faz melhor. Era isso que esse espírito queria dizer, que tendo os olhos fechados era um momento de reflexão necessário, era um momento de parar e de pensar, de analisar por quê. E estando com os olhos fechados, muitas vezes nós deixamos de ver coisas que nos levam a nos perder. Tem horas em que eu quero ficar com tudo, não sei se vocês também, assim, tudo desligadinho, principalmente a televisão. Porque tem horas que a gente não pensa mais. Eu até estava escutando uma palestra de Raul Teixeira falando sobre a necessidade que nós temos de desenvolvermos os nossos pensamentos, as nossas análises. Porque a maioria de nós não consegue, estando lendo assim, fazer as análises, as abstrações. E doutrina espírita na maioria das vezes, ela é toda de abstrações. A gente vai abstraindo o pensamento, vai analisando aquilo e vai incorporando aquele conhecimento. E a maioria das pessoas não conseguem estudar ou ler um livro, principalmente de livros voltados a estudos, porque não conseguem abstrair. E a maioria dos jovens, das crianças, estão tendo mais dificuldades ainda. E é tão bom quando a gente lê um livro e a gente pode imaginar, analisar e viajar naquele livro. Até alguns autores atuais estão conseguindo fazer alguns jovens viajar, mas assim, coisas bem assim, irreais, que é o caso então da série, né, daquele livro que fala dos Nárnias, dos viajantes. Então você até consegue abstrair e criar uma fantasia, mas criar um raciocínio abstrato, uma análise, é muito difícil. E a doutrina espírita precisa que a gente desenvolva isso. Então o momento de estarmos então introjetados, olhos fechados para o mundo, mas a mente aberta para os sentidos, é que esse espírito queria dizer. Então, refletindo sobre essa passagem, a gente vai vendo que muitas vezes nós queremos curar. E Jesus, muitas vezes, curou. Mas ele dizia o que quando ele curava alguém? Ele dizia assim, ó: a tua fé te curou. E esse espírito aqui, quando interpelado, pedido, foi solicitado que ele curasse, ele diz que ele não poderia fazer nada sem as leis de Deus, ou contra as leis de Deus. Por quê? Porque quando a gente está passando por uma situação de uma doença, gente, nós temos que estar preparados para a cura. Quando Jesus conseguia curar, a pessoa já estava indo preparada para receber a cura.
Quando você já vai preparado para receber a cura, você já está pronto para ser curado. E é um momento de término. A tua fé te curou, quer dizer que você já estava pronto para passar por aquilo e sair. Mas muitos, a grande maioria de nós encarnados na Terra, nós estamos aqui, mas ainda não temos essa fé o suficiente, ou então ainda estamos passando por situações kármicas que são necessárias. Então essa compreensão que nós, trabalhadores espíritas, temos que ter, porque em muitos casos assim que a gente vai e pede a Deus com tanta fé, e a pessoa também, mas nós não conseguimos, né? E aí a pessoa sai, mas é necessário que a pessoa esteja pronta para ter superado aquela situação kármica. E a gente vê então pessoas que durante o sofrimento estavam tão bem, estavam assim, o coração pronta para trabalhar, pronto para ajudar, algumas, né? E quando passam do sofrimento, ou aquele sofrimento é ultrapassado, que ela consegue vencer aquele sofrimento e a vida dela fica então calma de novo e passou a dor, ela muda então seus propósitos. Deixa de ter aquele impulso de querer se melhorar. Então, a dor é como se fosse um impulso para levar a pessoa a buscar o crescimento. Aí ela consegue, ela deu aquele salto evolutivo e conseguiu melhorar. Aí ela relaxa e agora vamos brincar de novo? Como crianças que estavam ali sob tensão, a professora fazia estudar, e é como ela tinha que estudar, então ela ficava ali cuidando. Ai, conseguiu, tirou os 5 que precisava para passar. Passou, relaxou, vamos brincar de novo. Agora só vou estudar quando for na hora da prova novamente. Pois então, os nossos sofrimentos são para fazer então a gente estudar, nem que seja de última hora. Para fazer a gente dar aquela evoluídazinha necessária. Por isso que de vez em quando a gente se coloca em situação de apuro. A gente mesmo se impõe, porque onde que estão escritos isso? É Deus nos pregando uma peça de vez em quando? É Deus nos trazendo uma doença, ou uma desarmonia familiar, ou um problema financeiro que a gente se envolve e fica ali? É a gente mesmo, sabendo disso, a gente mesmo vai criando situações complicadas. E é incrível. É incrível o quanto que a gente mesmo se enrola nos problemas que a gente mesmo cria. Por relaxarmos nessa vigilância, nessa constância de estarmos sempre tentando buscar sermos melhores. E não é porque a gente está sempre estudando, sempre voltada para um trabalho e tudo, que não nos acontecem coisas. Nos acontecem sim. Só que a situação não é de uma queda completa. A gente começa a reconhecer em tudo o ensinamento. E a gente já sabe até que puxãozinho de orelha que a gente está recebendo. Quem daqui já não sabe certinho por que está sofrendo? Nós sabemos muitas vezes, só que a gente não quer admitir. A gente chega então lá no trabalho, chora um monte para as pessoas que estão nos atendendo, mas lá por dentro a gente sabe exatamente onde está errando. Nós sabemos, sim. Cada um de nós sabe onde que está em vigilância, onde que você não está sabendo ser inteligente. E quando a gente não sabe, é incrível, ainda Deus coloca no caminho da gente pessoas que nos dizem, você está agindo assim, por isso que você está sofrendo dessa forma. E a gente aí, muitas vezes não aceita, né? Vem aqui para um trabalho de apometria, ou vem para um atendimento fraterno, e a pessoa diz, você tem que mudar. Mas como? Eu sou coitadinha, eu que estou sofrendo. Não, você tem que mudar. E a gente não aceita, porque a gente acha que é o outro que é culpado. Nesse negócio do outro, também, eu estava lendo e assistindo sobre uma palestra que falava sobre ser bom, mas não ser bobo. E é incrível o quanto que a gente
se envolve em querer ajudar o outro, muitas vezes, em querer ser bom, e acaba se envolvendo, além do problema que a gente tem, os problemas dos outros. E muitas vezes eu me vi fazendo isso, muitas vezes, e ainda, se não tomar cuidado, né, a gente acaba se envolvendo sempre com os problemas que não são nossos, que a gente já tem lá, as nossas inquirições, as nossas dúvidas, os nossos medos. Então a gente tem que estar sempre assim, não, até que ponto que essa pessoa está realmente precisando de ajuda, ou até que ponto que eu tenho que conversar com ela para que ela desperte, ou até que ponto eu não devo fazer nada. Que foi a posição desse espírito ali, dessa pessoa dizendo, minha irmã, eu não posso curá-la. A sua cegueira, né, nesse momento, eu não posso ir contra a lei de Deus, a não ser que você faça uma oração, ele recomenda ela, a não ser que você faça uma oração, aquela oração que vem do fundo da alma, aquela oração que você sente verdadeiramente, aquela oração que faz você se tornar humilde e verdadeira, para que os espíritos protetores a escutem e auxiliem. Ah, mas então seria só fazer uma oração para se curar? Na verdade, quando ela conseguisse entrar no estado vibracional da humildade, quando ela conseguisse entrar naquela aceitação e compreensão das leis divinas, ela deixaria de ser cega. Porque a cegueira, a doença e outras coisas acontecem porque a gente entra no estado vibracional e adoece. Então, quantas pessoas que a gente quer ajudar, mas a pessoa não está pronta para. Você quer tirar a dor dela e ela não está pronta para. Lá no nosso lar, tem até, não sei se todos vocês assistiram o filme, mas quem lê o livro também deve saber, que tinha aquela moça que foi levada lá para o nosso lar. E chegando lá, ela começou a sentir muita saudade do noivo, né? Muita saudade do noivo. E de vez em quando, então, ela queria fugir do nosso lar. Fugir. E quando aparecia essa coisa de fugir, no nosso lar não aparecia um muro, uma muralha? No nosso lar tem muralha. No capítulo 9 do nosso lar, quando fala sobre as refeições, ali o Espírito explica que no nosso lar tem ainda até cerca elétrica no mundo espiritual, para proteger das investidas dos espíritos que estão fora e também de alguns espíritos que estão dentro, que não estão ainda sintonizados com o trabalho, com aquilo que está sendo feito dentro do nosso lar. Que eles saíam sorrateiramente para buscar comida lá fora. Vejam bem, ali naquele capítulo fala sobre isso. Então quer dizer, mesmo estando dentro lá no mundo espiritual, separado já, até selecionado alguns espíritos para tratamento, ali dentro tem aquelas pessoas que não se ajudam. E que buscam a comida, querem até fugir para pegar carne, para pegar pão, lá dentro, no mundo espiritual. Aqui na Terra, então, a gente vê que a gente quer ajudar. Quantas vezes que o nome é colocado ali e a oração é feita, uma intercessão, a gente pede e não há melhora. A pessoa não se melhora. Por quê? Por ela. É por ela. Porque a busca dela é uma busca que é uma busca pequena, não é verdadeira, é uma busca quase ainda orgulhosa. Como pode eu sofrer? Porque Deus fez isso. Por que Deus fez isso? A maioria de nós, no começo, no sofrimento, e quando a gente não conhece mesmo, a gente cria essa revolta íntima. Mas à medida em que a gente vai estudando, a gente vai vendo que a Terra é um lugar de experiências múltiplas. Eu sempre vivo afirmando que a gente é espírito. Eu afirmo, porque Deus, só existem 3
coisas no universo: Deus, o Espírito e a matéria. Nós, espíritos que somos criaturas de Deus, utilizamos a matéria para evoluir. E nós somos espíritos, e como espíritos nós temos poderes diversos. Só que a gente ainda não sabe como trabalhar com esses poderes. E ainda tem mais um agravante ainda. A gente é espírito, mas a gente está encarnado. Estando encarnado, a gente continua sendo espírito. Só que a gente passa, até Kardec, para distinguir o espírito encarnado do espírito desencarnado, ele diz que um espírito encarnado é uma alma. Então eu, como alma, utilizando esse corpo aqui, eu não consigo fazer algumas coisas. E tem mais, eu sinto fome. Eu sinto fome. Eu sinto frio. Tudo isso é feito com que a gente, estando nesse corpo, passe por todas essas experiências. De sentir fome, de sentir frio, de sentir angústia, que já são coisas do espírito, mas que levada às sensações trazidas pela fome, pela insônia, por várias sensações que o corpo transmite. E essa limitação, então. Alguns espíritos, antes de encarnar, antes de virem para a Terra, eles até ficam assim, receosos de virem para a experiência terrena, por todos os entraves que este corpo vai oferecer. Alguns, tem até um livro que é Renúncia mesmo, em que o espírito de Alcione, ele já não precisaria mais encarnar. Já é um espírito luz, é um espírito que não tem mais materialidade, está num outro plano. E aí ela pede, porque ela quer vir com a missão para ajudar algumas pessoas que ela ama a evoluir. Aí o espírito você tem certeza que você quer realmente passar por essa experiência? Porque por muito tempo na carne, a gente vai então ficando atrelado às sensações e vai limitando as ações. Para que Jesus viesse na Terra, ele teve que, imaginem, a vibração espiritual que é de Jesus, teve que como que diminuir e se conformar a um corpo físico. Limitação. Então, esses espíritos aceitam vir e passar por essas limitações para estar em contato e nos levar à evolução. Mas eles têm, e chegam aqui na Terra, ainda continuam, então, com esse impulso evolutivo muito forte, esse amor, essa abnegação. Mas a grande maioria de nós não. Chega aqui na Terra, e até como eu falei na minha última palestra, chega aqui na Terra, numa outra encarnação, como criancinha, e criados aqui na Terra, a gente vai achando que a gente é daqui, que a gente não pode, e a gente está nesse corpo físico, e a gente fica, então, aprisionado. E a maioria de nós, então, perde isso, o pouco que ainda tem, de saber que nós podemos, nós somos filhos de Deus. Eu sou filha de Deus, eu sou criada como filha de Deus com potenciais divinos. Só que chegando aqui, as limitações que a matéria me impõe são tantas, e eu quero fazer as coisas, eu quero pensar, quero fazer as coisas rápidas e isso não acompanha, e a gente vai se limitando e vivendo assim aprisionado. Então é uma luta constante nossa, pessoal. E aí com o tempo, então, a gente vai vendo que para a gente poder sair dessas amarras, nós temos que trabalhar o nosso intelecto. A maioria das pessoas, então, se acomodam nessa vida. Eu já falei na outra palestra e vou falar de novo sobre as gaivotinhas. No Fernão Capelo Gaivota. Ali, então, tinha aquelas gaivotas líderes, aquelas gaivotas mais velhas, que elas ficavam comandando o bando. E elas ficavam dizendo para o Fernão que o Fernão queria voar. O Fernão queria voar, queria ir além, queria ir nos céus. E elas ficavam dizendo então para o Fernão: você não fica inventando essas coisas de querer voar. Gaivota foi feita para ficar aqui.
aqui comendo restos de peixe pela praia, no máximo voar por cima dos barcos para ver onde que tinha mais peixe. Não fique inventando essa coisa de voar, não. Então, a maioria de nós vem, reencarna e está num discurso que você já está vendo. Você, pela doutrina espírita, pelos outros conceitos espiritualistas, de que você não pertence a esse mundo. Você já despertou. Só que você tem medo de sair voando. Porque o discurso, aquele discurso, é muito forte em você. Você liga a televisão, só fala de dor, de sofrimento, de doença. Você escuta as músicas, são músicas de traição. Você sai na rua, tem medo, as pessoas têm medo. Então você passa a viver preso. Mas nós não podemos, nós não devemos nos aprisionar a tudo isso. Nós somos filhos de Deus. E é esse despertar por potencial que vai nos curar. Porque por mais que a tia Tânia, por mais que a Adriana, por mais que as pessoas que estão lá dentro orem por você, se você estiver ali aprisionado à sua dor, você não será curado. Ou você desperta para esse conceito de autocura, de auto-perdão, de que você tem o céu como limite, ou os vários mundos como limite, ou nós podemos só dar um empurrãozinho. Só aquele empurrãozinho assim de vez em quando. Olha, meu irmão, nós vamos orar por você. Mas quem tem que fazer o trabalho é a própria pessoa. Quem tem que buscar a luz e sair da cegueira espiritual somos cada um de nós. E cada um sabe exatamente aonde que está errando e por onde que se repetem os problemas. De vez em quando chegam assim, pessoas, cada um com um problema diferente, e a gente se vê diante de situações que nós gostaríamos realmente de ajudar. Mas a gente vê que é temporário muitas vezes a ajuda, porque a pessoa recai de novo no mesmo erro. É no mesmo erro. E a gente vê, poxa vida, pensei que tinha despertado, porque ela já passou por aquilo, já estava melhorando, pensei até que já tinha despertado, mas não. Então, a gente deve ser bom, mas não ser bobo. O que significa isso? Este é o equívoco na conduta dos bons, que acabam por dispensar a previdência e não raro tornam-se joguete nas mãos dos aproveitadores perniciosos. Não há nenhum erro em se fazer... Deixa eu colocar meus óculos. Não há nenhum erro se fazem isso conscientemente e para atender alguma necessidade da alma. O problema surge quando começa a existir a violência moral, uma das piores e mais absurdas violências, principalmente quando se manifesta com sutileza e delicadeza. É preciso que saibamos nos guardar da devastação gratuita, mesmo que os maus considerem que sempre seremos bobos, apenas porque nos dispomos a ser bons. Mas para ser bom não significa ser bobo. Vou mais além. Ser bom não significa ser parvo. Ser bom é sim uma virtude que alguns parvos não compreendem. Muitas obras espíritas mostram a necessidade da ação enérgica e severa dos bons, para que os maus compreendam que a bondade não é um sinal de fraqueza, um atestado de fragilidade ou uma demonstração de capacidade debilitada frente aos pseudos poderosos. Os verdadeiros bons lutam não para ganharem a guerra, mas para conquistarem a paz que os insanos tripudiam. Tudo isso é de uma palestra, e aí ele vai dizendo o seguinte, que muitos de nós, às vezes nos colocamos numa situação de querer ajudar as pessoas. Até Jesus foi colocado assim, em várias situações, em que a pessoa vem para pedir ajuda. Mas se você não cuidar, ela vai lhe usar. Essa pessoa cega ali, ela estava passando por uma cegueira por algum entravamento moral. E ela teria que passar por essa experiência. E muitos de nós, para que a pessoa não sofra, nós pegamos essa pessoa e a carregamos até no colo. E muitos de nós, porque nós queremos ser bons, nós acabamos fazendo coisas que fazem com que as pessoas, então,
nos usem. E é assim na casa espírita e é assim na nossa vida. Então, para que a gente seja bom, muitas vezes a gente tem que dizer não. E tem muitas vezes que colocar barreiras intransponíveis, sim, no nosso eu, na nossa personalidade e até na nossa casa. Temos que fazer isso. Mas na frente também ele cita o livro Os Mensageiros, que coloca a mesma coisa sobre as defesas do mal. E nesse livro Os Mensageiros falam o seguinte, que tinha uma cobra daquelas muito tinhosas, daquelas com um veneno assim terrível, e que ela adorava atacar as pessoas. Ela já tinha um ninho que ficava bem numa estrada em que as pessoas passavam, quando passava ela vinha para atacar. Então ela se tornou, assim, o monstro daquela região. Todo mundo temia aquela serpente, e realmente ela já estava grande e gorda. E todo mundo, de vez em quando, ela fazia o silvo da cobra e chocalhava lá seus rabinhos lá, e todo mundo morria de medo. Chegava de noite, todos se escondiam por medo da cobra e todos evitavam de passar naquele local. Até que um dia um sábio passou e foi avisado sobre a cobra. Olha, você não passe por aquele local ali, porque existe uma serpente muito má, muito perigosa. E ele então não tomou conta daquilo e passou por aquele local, e quando a serpente viu aquela pessoa, já saiu dali pronta para atacar. Aí ele olhou firmemente para a serpente e disse: por que você faz isso com as pessoas? Como você ousa atacar as pessoas mesmo sem ter feito nada contra você? E olhou firmemente para a serpente, e a serpente se encolheu e foi para o cantinho e começou a pensar. E o sábio se foi. E ela começou a pensar, a serpente começou a pensar, gente, ó, isso é divagação. Mas isso faz parte do nosso raciocínio subjetivo. E assim, a serpente começou a pensar porque realmente, né, que ela fazia tudo aquilo. Então ela começou a se arrepender sobre aquilo e resolveu ser boa. Daquele momento em diante ela não atacaria mais as pessoas. Então aí ela começou a ficar por ali e a chegar perto das pessoas e não atacar. E aí as pessoas, o que está vendo com essa serpente? Aí começaram primeiro a desconfiar. Ficava um pouquinho longe, mas a serpente ficava por ali, como um cãozinho domado. Elas viram que realmente a serpente havia sido domada. Para quê? Começaram então a tripudiar da serpente. Ela pegava a serpente e jogava para um lado, e jogava para o outro. E as crianças brincavam dando paulada na serpente. E a serpente então ficou toda esfolada. Aí a serpente então de novo se escondeu lá e não saía daquele lugar por medo. Aí o sábio voltou naquele local e olhou para a serpente e viu a serpente daquele jeito. Aí a serpente, o que houve? Eu quis me aproximar das pessoas, eu quis ser boa e me aproximar, e olha o que deu. Você disse para mim que eu devia ser boa e olha o que deu. Aí o sábio disse para ela: eu disse que você devia ser boa, mas não ser boba. Porque nós temos reações de defesa. Vocês viram que Jesus tinha ação de defesa? Jesus pegou um relho e saiu para bater naqueles vendilhões do templo. E Jesus, quando tinha que dar um corte em alguém, ele dava um corte se necessário. Por quê? Porque muitas vezes a gente, numa casa espírita, nós queremos pegar todas as dores e levar conosco, mas as pessoas não crescem. Então é necessário que a gente diga assim: meu irmão, a responsabilidade é sua. Você está sofrendo, cada um de nós que sofre tem que botar a mão na consciência e pensar: aonde que eu estou errando? E levar a reflexão. Realmente, nós cometemos muitas vezes erros por querermos ser bons. E por querermos ser bons, muitas vezes a gente é bobo e sai todo esfolado e tripudiado. E vem para o centro espírita e diz: olha, eu não sei mais o que eu faço. E a gente pede ajuda para psicólogo, pede ajuda para... Mas é o psicólogo que vai fazer a gente dizer não? É a casa espírita que vai fazer a gente tomar um posicionamento na vida? Cada um de nós, então, tem que ter um posicionamento. E esse posicionamento é de transformação, é de despertar.
é de despertar e é íntimo e é pessoal. A cegueira de cada um, a doença de cada um, a cura é única e é pessoal. Muitas vezes o mesmo remédio que o médico dá, para um faz um efeito, para o outro não faz. E aqui também. E a benzedeira também. Às vezes até a gente diz assim, ó, vai lá naquela pessoa que ela cura, é uma curandeira, né? Daquelas bem que curam mesmo. Aí a pessoa vai lá e para ela não dá certo. Porque isso é muito pessoal. Então, quando nós pudermos nos retirar para o nosso quarto íntimo, para o nosso eu interior e refletir que tudo que Deus fez é bom. Mesmo as experiências negativas, tudo é bom para o nosso crescimento. Poxa vida, tal coisa eu aprendi que não devo fazer mais. Tal caminho não devo seguir. Todos os dias se apresentam oportunidades maravilhosas na Terra para nosso crescimento. E quando a gente entra nesse padrão de agradecer que todos os dias só nos acontecem coisas boas, sabe o que acontece com a gente quando a gente entra no padrão de agradecer? Realmente só acontecem coisas boas. Por quê? Porque a gente começa a encarar cada experiência que vem como um desafio para a nossa alma. É um padrão mental que você escolhe. Ou você fica chorando sentado à beira do caminho, ou você encarar o caminho. Vamos lá. Encarar. Cada um no seu caminho, mas erguidos com uma determinação, uma certeza. Só temos uma finalidade, só temos um fim, estando aqui como filhos de Deus. A evolução. Todos nós somos filhos de Deus eternos. Eternos. E vamos rumando à perfeição. Ninguém será deixado ou desprezado no inferno. Ninguém ficará para sempre no umbral. Queiramos ou não queiramos, nós vamos sendo levados e empurrados para a evolução. Agora, muitos de nós podemos ficar muito tempo sentados, chorando, e aí vai demorar mais ainda esse nosso trabalho de crescimento. Que possamos, então, unidos nessa fé, nessa certeza de sermos filhos de Deus, amparados pelo amor de Jesus, e com tantos trabalhadores aqui a quererem nos apoiar, a querermos, então, assumirmos essa postura de filhos amados que somos. Uma boa noite para todos, uma boa noite. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.